Estamos iniciando mais uma reflexão bíblica, também através do YouTube, pelo canal Frei Gilvander Luta pela Terra e por Direitos e por outros meios na internet. Hoje, para refletir com você sobre sacerdote e profeta. Antes, convido a dar um like aqui neste nosso vídeo e a inscrever-se aqui no nosso canal no YouTube. Gratidão pela atenção e vamos ao assunto de hoje. Que tipo de profeta e que tipo de sacerdote? Fazer ressoar a palavra de Deus em todo lugar. Fazer ressoar a palavra de Deus em todo lugar. Em 2024, o livro de Ezequiel foi escolhido pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, para ser o texto bíblico do mês da Bíblia, setembro. Profetas versus sacerdotes. Eis um grande embate. Importante ressaltar que há várias formas de compreender o que é sacerdote e profeta. Sacerdote, no sentido mais profundo e etimológico do termo, significa aquele que revela o sagrado existente nas relações humanas, naturais e sociais. Mas também sacerdote pode significar o funcionário de uma instituição religiosa responsável pela realização do culto, com poder sobre a comunidade e que geralmente é encarado como representante de Deus nas questões sagradas. Nesse sentido, em muitas passagens bíblicas, os profetas e profetisas denunciam sacerdotes como cúmplices de processos de opressão e de exploração. Por exemplo, em Juízes, capítulos 19 a 21, são os sacerdotes que tocam a trombeta conclamando para a guerra fratricida entre as comunidades que deveriam viver em fraternidade. Em Amós, capítulo 7, versículos de 10 a 17, o profeta Amós é expulso do templo de Betel pelo sacerdote Amazias, que, acumpliciado ao rei Jeroboão, opressor, fica incomodado com a profecia de Amós, que anuncia que Israel será exilado e Jeroboão será morto. Em Amós, capítulo 7, versículo 14, Amós se recusa a ser considerado profeta segundo a ótica de um sacerdote vassalo do poder político. Amós denuncia e ridiculariza o sacerdote manietado pelo rei opressor. Amós, capítulo 7, de 10 a 17, quer legitimar o conteúdo da profecia de Amós e ajudar as comunidades a superarem todos os preconceitos que possam existir contra o profeta por causa da sua origem humilde. O relato de Amós 7, de 10 a 17, quer nos dizer que a profecia vem da margem, da periferia, do meio dos marginalizados e excluídos. São estes, por excelência, os intérpretes de Javé, profetas e profetisas. O rei e a monarquia e o templo expulsam o profeta, silenciando-o. Sem profetas, o povo sofrerá muito mais. Ai de um povo que não escuta seus profetas e profetisas, e pior ainda, que os persegue, expulsa e os silencia. Textos proféticos na Bíblia denunciam também os falsos profetas, os profetas profissionais ligados à corte do poder político, econômico e religioso. Na Bíblia, temos também a reação dos profetas diante das tentativas de privatização da profecia, deixando-as restritas às instituições religiosas. É o caso denunciado no livro de Números, capítulo 11, enquanto os povos escravizados enfrentavam a caminhada no deserto,
após a libertação do imperialismo dos faraós no Egito e enquanto lidavam com os desertos interiores, a Bíblia narra que os profetas Eldad e Medad estavam profetizando no acampamento fora da tenda, na caminhada pelo deserto rumo à conquista da terra que emana leite e mel. Apareceu gente querendo proibir a profecia de Eldad e Medad, porque eles eram de fora da tenda. As pessoas que ficaram iradas com a profecia de Eldad e Medad, fora da instituição, Moisés bradou: Oxalá todo o povo fosse profeta e recebesse o Espírito de Javé, Deus solidário e libertador. Segundo a tradição deuteronômica, na Bíblia, quando o poder do rei de Judá do sul se tornou tirânico sobre as tribos do norte, Deus inspirou profetas que incomodaram os que defendem a unidade. A divisão, ou seja, a separação, o cisma, foi defendida como algo inspirado por Deus Javé. Quando o rei Roboão de Judá quis lutar para resgatar a unidade e trazer de volta ao seu reino as tribos, as comunidades do norte, de acordo com o texto bíblico, a palavra de Deus foi dirigida ao profeta Semei nos seguintes termos: fala a Roboão, volta para casa e não tente resgatar a unidade com Israel. Essa divisão foi o que eu fiz. Muitas vezes, para superar injustiças, é preciso quebrar a aparente unidade que esconde desigualdade e reproduz injustiça. Eis o rumo: não trabalhar com a busca de consenso e de apaziguamento a qualquer preço, mas buscar sempre relações de ética e de justiça, mesmo que para isso precisam reconhecer a legitimidade do dissenso. Na Bíblia, muitas vezes os profetas se opuseram e denunciaram com veemência os sacerdotes do templo que se colocavam como se fossem proprietários de Deus, representantes de Deus na terra, o que na prática busca privatizar Deus, domesticando-o. Ao denunciar a religião ritual e formalista como sendo mera busca de autoajuda e de segurança humana individual, os profetas tiveram que se posicionar contra muitos aspectos da cultura popular e do senso comum contaminado pela ideologia dominante que gosta da religião e contra o senso da unidade formada a partir do poder sacerdotal. Certa vez, um arcebispo questionou o pessoal do Centro Ecumênico de Estudos Bíblicos, o CEBI, por não estarem atuando em unidade com a igreja da arquidiocese. Disse ele: vocês estão fazendo círculos bíblicos e escolas bíblicas por aí sem minha autorização. Neste tipo de afirmação está a concepção de unidade como se fosse uniformidade, onde um hierarca está em cima e manda em quem está embaixo. Isto é lógica totalmente antiprofética. A unidade, como relação de comunhão, se constrói e se cultiva a partir e na base de relações humanas e sociais de justiça e ética, o que passa necessariamente por criticar e denunciar o que é injusto. Na Bíblia, há passagens que mostram vários profetas sendo ameaçados de morte por sacerdotes, como é o caso dos profetas Amós e Jeremias. Os profetas e profetisas proclamaram que a aliança que Deus fez com o povo hebreu no Monte Sinai tinha como base que todo o povo se tornasse sacerdotal, isto é, mediador do amor divino em relação à humanidade e ao universo. Vós sereis para mim um reino de sacerdotes, uma nação toda santa. Etimologicamente, sacerdote é quem tem a missão de revelar e explicitar a presença da luz
e da força divina no mundo, ou seja, mostrar a sacralidade da vida e das relações humanas e ecológicas que devem se pautar por ética e justiça. Neste sentido etimológico, sacerdote e profeta, profetiza, têm missão semelhantes. Entretanto, quando historicamente o sacerdote se torna um funcionário da instituição religiosa e organiza e estrutura as relações humanas com ele, o sacerdote, se colocando no topo de uma pirâmide e lhe auto-atribui o poder de definir e determinar o que é pecado ou não, como se comportar, quais são os deveres do povo que está na base da pirâmide. Isto significa privatizar o sacerdócio, concedendo poder, dominação, o que o torna antiprofético. É isso aí. Gratidão pela atenção, que a luz e a força divina continue nos guiando na luta por direitos e por tudo que é justo. Um abraço terno de Frei Gilvander Moreira.